Esta investigação 6/9 deu origem a um inquérito-crime, está aberto pelo TSIAP, não tem para já arguidos constituídos, mas é mais um no rol de investigações que o Ministério Público abriu ao primeiro governo de António Costa. À beira da tomada de posse do novo Executivo, o primeiro-ministro indigitado deixa para trás um rastro inédito de arguidos entre aqueles que nomeou. Do caso Tancos às golas anti-fumo, passando pelo escândalo Galpgate, ao todo há 11 suspeitos, devidamente identificados pelo Ministério Público, mas podem vir a ser mais. O presidente da entidade reguladora da água e dos resíduos apresentou queixa ao Ministério Público esta semana por suspeitas graves de favorecimento do governo ao grupo económico liderado por António Mota, a Mota em Gil. Eu abaixo-assinado. Construção em mercados tradicionalmente. Nunca vi, em 30 anos de administração ao mais alto nível, uma situação tão anacrónica quanto esta. Claramente é um privilégio relativamente às situações onde o governo se pode substituir ao regulador. Isto é uma interferência política clara de uma entidade reguladora independente. Fragiliza ou não o interesse público de podermos ter empresas que viessem a fazer um menor preço? Não, de que maneira? Isto é um privilégio concorrencial. É uma guerra aberta entre o regulador dos serviços de água e resíduos e o governo. Mais concretamente, o Ministério do Ambiente, até agora liderado por João Pedro Matos Fernandes. Após meses a receber pressões do grupo Mota em Gil, o presidente da ERSAR foi surpreendido com um projeto de decreto-lei que altera o regime jurídico dos sistemas multimunicipais de recolha seletiva de lixo. Orlando Borges ficou incrédulo com o que leu, não só porque nunca foi chamado a pronunciar-se, como a matéria em causa é da sua exclusiva competência. Este decreto-lei fixa, entre outras coisas, a possibilidade de ser o governo a ajustar em função das necessidades contabilísticas das empresas aquilo que são as tarifas. Sim, exatamente, ou seja, o que essa proposta de alteração, que ainda não foi aprovada, ou melhor, não foi promulgada pelo Sr. Presidente e não foi publicada, prevê isso mesmo, ou seja, que possa reformular uma decisão do regulador, nomeadamente quando possa estar em causa a sustentabilidade financeira das empresas. Ora. Mas isso pode penalizar imediatamente o contribuinte, neste caso, todos nós. Sim, claro, porque entretanto, se for atribuída uma tarifa acima daquilo que é supostamente a eficiência que estas empresas deviam trabalhar, estamos a penalizar claramente o consumidor. Este projeto de decreto-lei ao qual o 6/9 teve acesso foi remetido ao regulador a 17 de maio. Na prática, opera várias alterações ao contrato de concessão celebrado em pleno governo PSD-CDS. Através desta lei de 2014, a Empresa Nacional Gestora dos Sistemas Multimunicipais de Tratamento e Recolha de Resíduos Urbanos foi privatizada. Desde então, a EGF é controlada por capitais privados maioritariamente detidos pelo grupo Mota em Gil. Na última legislatura, já com o governo PS, os resultados líquidos da EGF começaram a decair. Passaram de 9.400.000 euros em 2015 para 7,3 milhões no ano passado. Orlando Borges opôs-se sempre ao aumento das tarifas que seriam refletidas na fatura da água de cada consumidor. E foi então que começou a sentir que as pressões do grupo Mota em Gil tinham encontrado eco no poder político. Sim, nós temos essas pressões e elas foram-nos feitas chegar também pelo governo. O que eu acho inclusive estranho nesta matéria é que, tendo o governo nos transmitido que algumas deste desconforto dentro do grupo existia, nós, apesar de nos termos disponibilizado para, em conjunto com o governo, com essas entidades, ver empresa a empresa em que matéria que o regulador poderia ter tomado uma decisão menos adequada, isso nunca foi feito. As pressões são evidentes, são públicas, são feitas perante os municípios, são feitas perante a imprensa, são feitas em 12 processos em tribunal que tem sobre esta matéria e por isso para nós não foi estranho. A única coisa que foi estranho é que o próprio governo, perante essa situação, tenha tentado dar corpo a estas manifestações e vontades destas entidades. Portanto, cedeu à vontade de Mota em Gil. Não, em detrimento de fazer uma pergunta ou de tentar conciliar, apesar de nós termos disponibilizado para o fazer empresa a empresa, quais eram efetivamente as decisões técnicas que o regulador tinha tomado e que pudesse, porventura, pôr ou estar em causa algumas destes princípios regulatórios. Qual é a explicação que tem para que um governo, nesta circunstância,
não atende ao interesse público de baixar a tarifa de cada um de nós e privilegia um grupo económico, no caso a Mota-Engil? Eu a primeira coisa que acho é, e o que é mais anacrónico nisto, é uma interferência política clara de uma entidade reguladora independente. Mas alguma vez assistiu a uma interferência política desta natureza? É uma matéria perfeitamente desajustada em 30 anos de administração que leva, porque, repare, trata-se de alterar as competências de uma entidade sem para o qual se tenha feito qualquer sugestão, dada a oportunidade de se pronunciar, ter sido feita uma discussão. A primeira e única vez que ouvimos falar sobre esta matéria foi uma comunicação, um dia antes de ser levado ao Conselho de Secretários de Estado, dizendo que estas alterações iam ser feitas e que nessa circunstância já estava em circuito legislativo. Ponto. E sobre o qual, obviamente, que escrevi imediatamente à Assembleia da República, ao Sr. Presidente da República, a dizer isto é inaceitável, isto é uma interferência que não é aceitável. Esta é uma situação claramente desajustada de tudo e acaba por ser, do ponto de vista do que aqui está escrito, uma forma encapotada de alterar decisões que o regulador, porventura, possa ter tomado. 2 meses depois, mais concretamente a 18 de julho, o Governo ignorou os alertas e aprovou as alterações à lei em Conselho de Ministros. O diploma seguiu de imediato para Belém. A Presidência da República confirma ter recebido este decreto-lei, mas acrescenta que já não se encontra em Belém, o que, em bom rigor, significa que Marcelo Rebelo de Sousa o vetou. Já o Governo mantém o tabu sobre o destino que deu ao diploma. Ao 6/9, garante que não presta informações sobre diplomas em processo legislativo. Ao travão em Belém, o Governo respondeu com um pé no acelerador. Do decreto-lei que nunca viu a luz do dia, em agosto passou um despacho da Secretaria de Estado do Ambiente, que, sem concurso público, considera que a EGF do Grupo Mota-Engil é a legítima concessionária do sistema multimunicipal responsável pela recolha de biorresíduos. Até agora, o tratamento dos biorresíduos, que correspondem a 80% do lixo doméstico, estava entregue apenas e só aos municípios e era operada por várias empresas escolhidas diretamente por cada Câmara Municipal. Agora passam por despacho a ser tratados pela EGF. Orlando Borges respondeu imediatamente com um pedido de anulação do despacho, mas não obteve qualquer resposta. Ao 6/9, o Ministério esclarece que não descortina fundamento para tal anulação, uma vez que esta decisão é a única resposta possível ao cumprimento das novas metas exigidas a nível europeu no quadro do PERSU 2020. O Governo assume ainda que só a EGF tem o privilégio de tratar os biorresíduos, porque a lei e os contratos de concessão determinam um direito exclusivo da concessionária. Esta semana, o regulador avançou com uma participação ao Ministério Público. Podemos ter aqui suspeitas de que este Governo tenha cedido a atos de corrupção ou participação económica em negócio? Não, isso eu não posso dizer. Eu transmiti e na participação que fiz ao Ministério Público, visa, em última instância, acionar os mecanismos para, junto do Tribunal Administrativo, anular esse despacho. A razão objetiva não consigo compreendê-la e, sobretudo, o que é evidente, e outras entidades também já se têm pronunciado nesse sentido, que haver aqui privilégios concorrenciais em situações perfeitamente desfasadas dos princípios mais básicos da transparência. É isto que está a acontecer, foi isso que fizemos. Foi isso que nós, na circunstância de quando nos apareceu a primeira proposta destas entidades juntos de algumas câmaras acederem a fundos comunitários, nós não aceitarmos minimamente, por exemplo, que essa situação fosse permitida levar à tarifa e fosse levada aos proveitos. Na sua vida pública, alguma vez assistiu a algo tão flagrante, a um privilégio dado tão de mão beijada, que não tivesse nada em troca? Na minha vida pública nunca assisti a uma retirada de competências de uma entidade que lhe tinham sido atribuída por lei, sem que houvesse pelo menos o mínimo sentido do ponto de vista da participação dessa mesma entidade para opinar e da forma tão rápida quanto isto aconteceu, em pleno mês de julho, de um dia para o outro, num circuito antes das eleições legislativas. Pronto, qualquer que seja agora o quadro, foi isso que foi feito. Felizmente que esta situação está, a meu entender, sujeita a alguma ponderação e contribuímos para isso quando manifestamos junto do Presidente da República, da Assembleia da República, esta nossa estranheza e uma clara interferência do poder político sobre esta matéria, que consideramos, contudo, que, para além de ilegalidade, podem estar aqui também questões de constitucionalidade que eu espero muito bem que possam ser apreciadas, qualquer que seja o resultado. O Governo garante estar a defender o interesse público e acrescenta que até submeteu este polémico despacho à consulta de várias entidades, que especifica uma a uma.
Descontando as que são controladas pelo Estado, todas desmentiram ao 6º o Ministério de Matos Fernandes. A começar na ESGRA, passando pela CAGER, a Autoridade da Concorrência, que diz mesmo que, além de não ter sido consultada previamente pelo Governo, nem sequer emitiu qualquer parecer sobre a questão. Mas o Executivo insiste e até invoca ter tido uma posição favorável da Associação Nacional dos Municípios. O 6º consultou o parecer da ANMP e dele não resta a mesma leitura. Os protocolos serão assinados caso a caso, dependendo da vontade de cada município. A EGF nega estar a ser alvo de um privilégio, chama-lhe antes uma obrigação que assume perante o Estado e rejeita a referência de ter um monopólio dos biorresíduos. Só que a associação, que representa as empresas do setor, não só não tem dúvidas do monopólio, como escreveu ao Governo, acusando-o de ter cometido um ato inconstitucional grave. Se este despacho for avante, acaba praticamente por ajuste direto de ter acesso a um mercado que nós estimamos entre 80 e 120 milhões, que deixam de estar a concurso no mercado de resíduos. Há alguma empresa que possa vir a fechar? A médio prazo, longo prazo, sim, 3, 4. 3, 4 em risco de falência? Há esse risco, sim. Para a EPSA, é incompreensível que o Governo tenha retirado competências aos municípios que tinham sido reassumidas e enviadas a Bruxelas apenas 15 dias antes do despacho. Mas o mais grave será o impacto nos bolsos de cada consumidor. É verdade que atualmente uma recolha de RSU no qual se encontra o biorresíduo custa cerca de 35 euros. E quanto é que vai passar a custar? Pode ir a 750, é o valor médio. Do ponto de vista do consumidor, qual é o impacto destas decisões no bolso de cada um de nós? A questão tem que ser vista mais à luz dos princípios. Poderia ser €1 apenas. Ela implicará sempre um aumento de tarifa. Não ponderou demitir-se? Não tenho razão para isso. Era o sinal de maior fraqueza, era perante uma circunstância dessas sair. Nem sequer me ocorreu uma situação dessa. 2 diplomas do Governo em suspenso. Resta saber para que lado vai pender o braço de ferro entre o regulador e o Ministério do Ambiente, agora que António Costa se prepara para formar um novo governo. Foi o 6 às 9, estamos finalmente de volta. Boa noite, bom fim de semana. Voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira, aqui na RTP1. O direito de resposta que se segue, referente ao programa 6 às 9, dos dias 14 e 21 de junho, é emitido na sequência de deliberação do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Nos passados dias 14 e 21 de junho, a RTP emitiu 2 reportagens no programa 6 às 9, intituladas A Verdade sobre Pedrógão Grande, onde se afirma que detectámos várias irregularidades na lista das chamadas 46 Casas da Vergonha. O 6 às 9 encontrou fotografias e provas que desmontam esta acusação, referindo-se à lista de Vítor Reis, isto é, ao documento apresentado sobre as situações fraudulentas do processo de reconstrução de Pedrógão Grande. Para tal, recorre-se à apresentação de afirmações incorretas ou até falsas sobre 11 casos que seguidamente se identificam pela ordem em que surgem nas 2 reportagens. Na reportagem de 14 de 6 de 2019, primeiro, casa cita na rua Professor Maria de Jesus Quevedo dos Santos, 246, em Campelos. Ao contrário do que é afirmado, esta casa nunca foi identificada como um caso sem direito ao apoio. Conforme está escrito na nota explicativa do documento apresentado, este caso constitui uma das exceções às casas referenciadas e tem direito ao apoio. Segunda casa cita na rua Alexandre Nunes Sequeira 3, em Pedrógão Grande. A reportagem omite que esta casa, desde que foi construída, só é usada ocasionalmente, portanto, não é uma habitação permanente. Terceiro, casa cita na Rua das Escolas, 81, em Aldeia das Freiras. Ao contrário do que se afirma na reportagem, a casa onde vivia esta família, na Rua das Cozinheiras, 8, em Pinheiro do Bolim, não ardeu. Teve ligeiros danos, facilmente reparáveis e que não justificavam a construção de uma nova habitação noutro local, como sucedeu. Aliás, as imagens da reportagem não mostram vestígios de incêndio nesta casa, nem aquilo que chamam as marcas do fogo. Quarto, casa cita na Rua Padre Januário Lourenço, 32, em Campelos. A reportagem afirma erradamente que a casa teve uma ampliação de cerca de 18 metros quadrados. A casa tem uma ampliação que ultrapassa os 60 metros quadrados de implantação multiplicada por 2 andares, ou seja, mais de 120 metros quadrados, numa habitação que já dispunha de 200 metros quadrados no seu corpo principal. Por estas razões, é inexplicável o apoio que recebeu para fazer tão grande ampliação. Quinto, casa cita na Rua da Fonte, 180, em Figueira. A reportagem refere que esta casa é a única que a proprietária tem em Portugal, sem explicar que a mesma tem uma utilização ocasional e que, à luz da lei, não tem direito ao apoio, pois não é uma habitação permanente. Sexto, casa cita na
Ana Mogrande. A reportagem afirma que a casa, entretanto demolida, estava habitada à data do incêndio. Tal informação está errada, pois a pessoa referida vivia e vive numa casa situada a 40 metros desta, na Rua do Carvalhal 188. Há mais de 10 anos que a casa demolida estava desocupada e não tinha condições de habitabilidade. Na reportagem de 21/6/2019, sétimo, casa cita na Rua da Cancelinha 121, em Val da Nogueira. A reportagem apresenta o proprietário da casa, omitindo que ele reside na casa de um familiar nas proximidades. Portanto, esta casa não é uma habitação permanente, ao contrário do que se afirma na reportagem. Oitavo, casa cita na Rua Nova 273, em Carvalheira Pequena. Ao contrário do que induz a reportagem, há mais de 7 anos que esta casa não era habitada em permanência quando ocorreu o incêndio. Nono, casa cita na Rua do Encontro 64, em Ramalho. Esta casa não teve danos provocados pelo incêndio e encontrava-se em avançado estado de degradação, em especial o telhado. Ao contrário do que afirma a reportagem, a casa não ardeu e, portanto, não teria direito ao apoio. Décimo, casa cita na Rua do Altinho 167, em Pobrais. Ao contrário do que afirma a reportagem, esta casa e o seu telhado não sofreram danos com o incêndio, pelo que não há fundamento para o apoio concedido. 11º, casa cita na Rua de Santa Catarina 62, em Vila Facaia. Esta casa não sofreu danos com o incêndio e não há justificação para o apoio que recebeu. Em Vila Facaia é público e notório que a casa não ardeu e a proprietária entrevistada já o tinha reconhecido em declarações à TVI em 28 de março passado. A segunda reportagem afirma ainda que me esqueci das razões sociais e socioeconómicas que poderiam justificar a inclusão de determinadas situações no leque de propostas de apoio. Ora, em momento algum, a legislação e o regulamento de funcionamento e gestão do Fundo Revita permitem o apoio a construções que não sejam habitações permanentes e que não tenham sido danificadas pelo incêndio. Invocar razões sociais é um expediente para legitimar a fraude com violação da lei. Finalmente, a afirmação feita pelo Sr. Álvaro Lopes, do GOR de Pedrógão Grande, na reportagem de 14/6/2019. Nunca foi dito que a entidade X tem que ficar com esta casa. Elas é que escolhiam a casa em si. É desmentida nas páginas 7 e 10 do relatório de progresso de 30/6/2018, em anexo de uma das instituições referidas, onde está escrito que o Revita e a CCDR Centro assegurariam a sinalização das necessidades e a verificação do cumprimento dos requisitos de elegibilidade e que as casas constavam de listas remetidas e aprovadas por estas entidades. Portanto, ao contrário do que se afirma, as casas não foram selecionadas pela instituição referida na reportagem.